Por que tem tantos homens hoje que simplesmente não conseguem ficar com ninguém? E não é sobre ploc-ploc, é sobre não ser escolhido, é sobre não tentar e ser ignorado, é sobre ver todo mundo conseguindo, menos você. Agora me responde com sinceridade, isso é culpa do indivíduo ou tem algo de errado com a sociedade? Porque essa pergunta explica o surgimento de um grupo que muita gente odeia, mas que cresce cada vez mais, os incels. E o que são os incels? Eu vou te explicar aqui. Incel significa Involuntary Celibate, ou seja, celibatário involuntário. Pessoas que querem se relacionar, mas não conseguem. Mas não é sobre fazer block, é sobre rejeição constante, baixa autoestima e a sensação de ser invisível na sociedade. E o mais irônico, esse termo foi criado por uma mulher nos anos 90, com espaço de apoio para pessoas solitárias. Só que com o tempo, a dor virou frustração e em alguns casos virou revolta. Hoje, a forma como as pessoas se relacionam mudou completamente. Redes sociais como Instagram e TikTok criaram um padrão irreal. Todo mundo parece perfeito, todo mundo parece desejado, mas isso é só um recorte. Enquanto isso, na vida real, muita gente está se sentindo cada vez mais insuficiente, principalmente quem já tem dificuldade social. E tem outro ponto importante: os aplicativos de relacionamento. Hoje, uma pessoa pode falar com dezenas, centenas em poucos minutos. Isso aumenta uma comparação constante, aumenta a exigência e diminui a paciência. E quem não se destaca rápido simplesmente é ignorado. Agora escuta isso. E agora eu vou ler um relato de uma pessoa do R Desabafos aqui no Reddit. Que bosta, eu sou um incel de bosta. Eu vou dizer esse termo para não ficar muito pesado o vídeo. PQP, tenho 25 anos e nunca nem falei com uma mina na minha vida. Fui zoado a minha vida toda por causa da minha aparência. Não tenho nenhuma má formação ou deficiência, sou só feio mesmo. Na escola foi uma bosta, na rua foi uma bosta também. Todo lugar tinha alguma mina pra rir da minha aparência, PQP. E já me disseram que não estou perdendo nada por nunca ter nenhum tipo de relacionamento com mulheres. E mesmo assim, eu vendo que todo relacionamento à minha volta é um completo fracasso, eu sinto uma vontade do KRLH de ter alguém, só pra ver como é ter alguém do seu lado. Segurar sua água quando você tá jogando futebol, sabe? Não sei por que tô dizendo essas coisas. Culpa do meu pai que poderia ter usado camisinha, já que até minha mãe falou que eu fui um erro. Todo castigo pra fruto do pecado e feio pra KRLH é pouco. É, dá pra entender a revoltância da pessoa, né? E eu consigo até sentir pena dessa pessoa, porque dá pra ver que existe uma completa insegurança e uma realidade que a pessoa passou, né? Na sua infância ou a vida inteira, né? Vamos ver esse outro comentário aqui no Reddit. Eu queria muito acreditar em Deus, mas eu sou um incel. Seria maravilhoso pra mim acreditar que existe um plano, um propósito pra tudo e que existe uma vida além dessa. Mas a verdade é que pra caras como eu, isso é impossível. Assim como a maioria das pessoas, eu fui ensinado que existe um ser de perfeito poder, perfeita sabedoria, perfeita bondade e qual chamam de Deus. E eu acreditava honestamente nisso. Mas tudo mudou conforme minha puberdade. Chegou e comecei a me interessar pelas meninas. E rapidamente me dei conta que elas não tinham esse interesse por mim também. Eu era feio, baixinho e usava óculos para piorar. Rejeição após rejeição, humilhação após humilhação. Essa tem sido a minha vida desde então. Mas por quê? Porque eu tive que nascer assim. Onde estava a justiça divina? Eu orava e implorava para ajudar e nunca tinha resposta divina alguma. Eu e a igreja tinha que testemunhar os caras bonitos tendo as namoradas que eu sempre sonhei. Para mim, um sonho impossível, mas para eles isso era como nada. Apenas o cotidiano deles. O mais deprimente é saber que esses caras não merecem todo o afeto que recebem das mulheres. Afinal, eles são bonitos e altos, mas se deve aos seus genes. Em outras palavras, estes caras usufruem de uma vida dos sonhos simplesmente porque eles têm os genes certos, enquanto eu sou obrigado a ficar sozinho. Como acreditar em um Deus amoroso? Toda vez que eu saio na rua, sou obrigado a ver um casal se beijando, então me lembro do destino horrível que é minha vida. Não existe esperança, os nossos genes já definiram tudo. Se Deus existe mesmo, então peço que me ajude, pois não sei até quando vou suportar esse pesadelo. Olha esse comentário, né? É bem pesado, mas eu entendo a revolta da pessoa. Mas eu diria que a pessoa não compreendeu de fato o que significa ser Deus. Mas não irei entrar em detalhes neste vídeo, pois isso é um tema para outro vídeo. Agora eu quero te mostrar um vídeo. Mano, caiu a ficha porque eu não namoro. Mano, eu sou completamente sem graça. Pô, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não assalto, não roubo, não uso um canó. Também sou meio maluco também, ó. Aqui no Rio de Janeiro tá frio, eu tô sem camisa. Quando tá calor, eu tô de casaco. Porque, mano, as minas não gostam de cara certinho não, fi. Aqui, ó. Sabadão desse, tô em casa, bebendo um quat. Paguei 3,50 na promoção. Aqui, ó, sozinho. Sei nada. Tu acha que mulher quer isso? Mulher gosta daquele bandido, foragido, perigoso, com Wi-Fi na canela. Ela gosta daqueles caras que botam aquelas bandeirinhas na bio pra mostrar que é de facção. Agora, vai querer eu,
Pô, trabalho recolhendo carrinho no mercado, cara. Quando eu não tô no carrinho, tá ligado? O alho que sai a casca, eu fico lá abanando casca de alho no hortifruti. Não vai querer isso, cara. Não vai, não vai. Pelo menos se eu tivesse um bigodinho pá fininho, pá, um arranha-xota. Também não tem uma qualidade, filho. Cabelo, casca grossa, sem régua, sem bigode, sem arranha, não tem nada. Bolso vazio. Não, papo reto. Vou morrer solteiro mesmo. Olha isso, não parece um vilão, parece alguém cansado, perdido, sem saber o que fazer, né? E isso é mais comum do que parece. Agora vamos ver este outro lado da moeda. Vamos olhar esse outro comentário aqui que é totalmente ao contrário, que eu diria que é até um pouco engraçado, mas pesado também. Eu tenho medo de ser desvivido para um incel. Meu desabafo pode parecer estranho, mas eu tenho os meus motivos pessoais para pensar assim. Bom, antigamente eu tinha medo de sair na rua e ser assaltado e acabar sendo desvivido para um bandido. Porém, esse meu medo mudou. Atualmente, com 24 anos, meu único medo é aparecer um incel maluco cometendo uma atrocidade na faculdade, em que eu estudo, ou na escola que minha mãe trabalha como professora. Fiquei sabendo hoje que alguns adolescentes desviveram 11 pessoas em uma escola na Rússia, nos Estados Unidos. Isso sempre aconteceu e no Brasil está virando moda. Aconteceu em 2017, 2019 e 2021, os casos mais recentes que me recordo. E, além do caso recente em Saudade, a polícia conseguiu evitar um possível atentado por um adolescente em uma cidade no interior de São Paulo. O meu medo não é baseado em achismo. Dos meus 15 até os mais 22 anos, convivi muito em chãs de internet. Até um certo momento, eu sempre imaginei que atrocidades que eu li nesses lugares ficavam apenas lá. O problema é que cada vez mais deixa de ser apenas um relato de fórum de internet para se tornar um caso real, onde a vítima pode ser eu, você e etc. Não é mais ódio gratuito de adolescente revoltado com a sociedade ou relato na internet. O buraco é mais fundo. Isso me preocupa porque tenho uma professora em uma escola de bairro, e esse tipo de gente normalmente é uma galera de 16 a 24 anos, não dá valor nenhum à vida e eles creem que a sociedade está toda errada e apenas eles acreditam que estão certos. A mídia desinforma totalmente a população quando acontecem esses casos e a sociedade está banalizando o que é um incel. Para a galera do Twitter, incel é só um menino misógino que fala mal de mulher na internet. Aqueles cara de Columbine eram incels. Elliot Rodney era incel. A sociedade ainda não tem noção do que essa gente é capaz de fazer quando as coisas ocorrem, ou seja, essas palavrinhas aqui. Tento achar um motivo em lugares errados. É só navegar durante 5 minutos em 4chan ou BRChan que você começa a entender por que nossa sociedade é tão doentia. Enfim, eu queria falar mais, mas estou morrendo de sono. Precisava desabafar para conseguir dormir. Olha, esse comentário é bem pesado, né? Como pode ver alguém que não gosta muito dos incels, né? No caso, essas pessoas que participam do celibatário involuntário. Eu vou dar minha opinião, mas eu posso estar errado, mas... Ou seja, minha opinião não vale muita coisa, mas vocês decidem por si. Vocês podem discordar se vocês tiverem outra opinião. Eu diria que essa pessoa está bem bitolada de coisa de internet. Como pode ver, ela acompanha bastante coisa de internet. E confesso que eu nunca nem tinha ouvido esse termo na sociedade, incel. Confesso que eu nem sabia do que era isso. Mas eu entendi do que ela quis dizer, o medo de atentados e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, essas coisas ocorrem por pessoas doentias, pessoas que têm vontade de fazer o mal. Então não faz sentido ser a pessoa julgar como uma pessoa incel. Eu entendo que tem essas pessoas mais extremistas, mas do mesmo jeito que tem essas pessoas extremistas desses casos, não significa que essa pessoa seja um incel. Pelo contrário, né? Normalmente são a maioria das pessoas que sentem prazer em fazer essas coisas ou têm algum ódio embutido. Mas não em caso de mulheres, porque não buscam apenas ataques a mulheres. Mas enfim, essa é apenas minha opinião e você pode discordar se quiser. E aqui entra o motivo do ódio. Muita gente vê os incels como pessoas que culpam tudo ao redor e não assumem responsabilidades. Eu diria que este grupo específico seriam as pessoas mais extremistas, ou seja, como os Red Pills. E sendo justo, esses pontos não são totalmente inventados. Existem sim comunidades com discurso pesado, mas o problema é quando todo mundo vira a mesma coisa, quando ninguém tenta separar dor de ódio. E outro motivo que os incels apontam que é a promiscuidade. E outra coisa que os incel falam bastante que mudou é a promiscuidade e a mudança cultural. É um ponto que eles muito batem e dizem que a mudança nos relacionamentos, hoje existe mais liberdade, mais opção, menos compromisso em muitos casos. Isso muda a dinâmica, cria uma sensação de que sempre existe alguém melhor. E isso afeta diretamente a autoestima de quem já está se sentindo inseguro. A internet como amplificador. A internet não criou só esse problema, mas ela amplificou tudo. Antes alguém sofria sozinho, hoje encontra milhares que pensam igual. Isso pode ajudar ou podem afundar mais ainda a pessoa. E no fim, isso não é só sobre os incels, é sobre solidão, comparação e uma geração inteira tentando se sentir suficiente.
num mundo que exige perfeição o tempo todo. Mas agora eu quero falar diretamente com você, que se identificou com isso. Se você se vê nesses relatos, se você se sente que está sendo ignorado, rejeitado, deixado de lado, você não pode parar só na crítica, porque ficar só reclamando não muda absolutamente nada. Eu sei, não é simples, mas existe uma diferença muito grande entre a vida é difícil e eu não vou fazer nada para mudar isso. A verdade é que o mundo não vai facilitar, as redes sociais não vão diminuir o padrão, os aplicativos não vão ficar menos competitivos, as pessoas não vão começar a escolher diferente do nada. Então a pergunta vira outra: o que você pode fazer com a realidade que existe hoje? Vamos trazer isso na prática. O cara hoje pode não ter sucesso social, mas pode começar a melhorar em pontos básicos, cuidar da aparência, não precisa ser perfeito, mas arrumando já muda tudo. Treine o seu corpo, não é só sobre estética, mas sim confiança. Aprender a conversar, isso é habilidade, não talento. Buscar conhecimento, cursos, trabalhos e evolução pessoal. Nada disso dá resultado em uma semana, mas em meses começa tudo a mudar na sua vida. E o que a gente vê muito na sociedade é o quê? Pessoas que melhoram de vida aos poucos, não porque eram especiais, mas porque decidiram não ficar paradas. Enquanto isso, tem gente que passa anos no mesmo lugar consumindo conteúdo que só reforça a sua frustração, comparando a própria vida com recortes reais e se afundando cada vez mais nisso. Eu sei, sua vida não é fácil, mas você tem que lutar, tem que batalhar. Infelizmente, não tem como a gente mudar a sociedade atual, mas a gente tem que buscar melhorar. Essa é uma dica que eu dou, como minha opinião. E outra opinião que eu também dou é criar teus hobbies. Não precisa ser coisas difíceis, como academia, luta, programação, que pode até ser mesmo uma área de trabalho para você, edição de vídeo e música. Qualquer coisa que te faça evoluir e sair da estagnação. Porque quando sua vida gira só em torno de rejeição, isso te consome. E não tem nada pior que isso. Mas quando você constrói em outras áreas, você deixa de ser só um cara que não consegue ninguém. E talvez o mais importante, você deixa de ser só o cara que não consegue ninguém. E o segundo ponto, mudança de mentalidade. Talvez o mais importante sobre isso. Parar de colocar toda a culpa fora. Sim, a sociedade mudou. Sim, existe comparação, pressão, padrão altos que são irreais à realidade. Mas você ainda tem controle sobre si, e isso já é um ponto de partida. E a reflexão final que eu dou é no fim, não é sobre virar alguém perfeito, é sobre não aceitar ficar parado na sua própria frustração. Pequenas mudanças hoje viram resultados lá na frente, e mesmo que não resolva tudo, já te tira do lugar onde você está agora. E você, o que acha disso tudo? É falta de esforço ou existe algo maior acontecendo na sociedade? Comenta aqui, mas com respeito, porque esse assunto precisa de conversa, não de guerras. Eu sou o Kivo e a gente se vê no próximo vídeo.